Bom dia a todos, muita paz. Meus irmãos, o nosso assunto de hoje vai de encontro ao aprendizado que o nosso abençoado Espiritismo nos proporciona, elucidando passagens evangélicas e voltando no tempo, buscando mesmo explicar conceitos da Torá, ou seja, conceitos da religião judaica. Então vamos pensar o seguinte: ressurreição é a forma de explicar a volta do espírito para o corpo que tinha antes de morrer. Ou seja, o corpo retorna à vida e o espírito retorna nesse corpo. Cientificamente falando, sabemos que isso não é possível. Uma vez morto, o corpo vai se desfazer, os elementos químicos que compõem o corpo se reintegrarão à natureza. Portanto, não há como o espírito ressuscitar, voltar à vida física no corpo que tinha antes de morrer. Isso vem explicar de uma certa maneira a passagem muito falada, muito comentada do Evangelho de Jesus sobre a ressurreição de Lázaro. Aí cabe uma explicação. Lázaro não estava morto. Pode ver que depois que Jesus manda que tirem a pedra que era a porta da sepultura onde estava Lázaro, ele não faz nenhum gesto. Não há nenhum comentário de que o corpo de Lázaro estava com mau cheiro, estava se putrefazendo, porque a história diz que já fazia 4 dias que ele havia morrido. Jesus chega e pede a Deus para que Lázaro se levante e retorne à vida física. Lázaro tinha entrado num processo de letargia. Esse estado de letargia, ele é caracterizado pela perda das funções do corpo físico. Mas o corpo ainda continua vivo. E isso pode durar um período de até 8 dias. E é o que aconteceu com Lázaro. Então, as irmãs, a Marta, a principal da história, diz a Jesus: Senhor, o corpo está com mau cheiro, faz 4 dias que morreu. E Jesus diz assim: tira a pedra da porta. Aí ele diz: Lázaro, levanta-te e venha para fora. E Lázaro retorna para espanto de todo mundo. Bom, como ele não estava morto, o espírito era o mesmo. O espírito não havia se desligado do corpo. Mas olha, meus irmãos, existe uma grande dificuldade no que diz respeito ao próprio Jesus, que depois da sua morte reaparece para os discípulos. Todos sabemos que Jesus morreu na cruz. Portanto, o corpo estava morto. O que significa, o que vale dizer, que não havia condições do Espírito Cristo utilizar o seu próprio corpo para aparecer aos apóstolos.
Então houve aí uma materialização do perispírito de Jesus. E o Espírito Cristo se apresentou utilizando o processo da materialização. Tem muitos detalhes para a explicação que vão numa tentativa de elucidar e se enroscam, voltam, tentando buscar na reencarnação uma explicação, e na realidade não houve morte nenhuma. No judaísmo, eles usavam, segundo consta, a expressão ressurreição para a reencarnação. Mas isso foi aniquilado pela Igreja Católica. Se eu não me engano, no Concílio de Trento, ou coisa parecida. Isso eu não posso afirmar. Mas é certo que houve uma manipulação da história pela Igreja Católica. Tentando, não com má intenção, não é isso, mas tentando dar um direcionamento a coisas que fugiam da ciência e que fogem até hoje. Sabemos perfeitamente que não é possível voltar à vida física, voltar ao mesmo corpo. Isso não existe. Vamos imaginar uma ressurreição da seguinte maneira. Um homem tinha uma propriedade rural e plantava batatas. Ele morre, ficam as batatas. Essas batatas não são colhidas, acabam apodrecendo e morrendo. Aí galinhas vêm e comem a batata. Essa galinha, mais dia menos dia, será sacrificada para alimentar alguém. Seria possível estar na galinha o espírito do dono da propriedade? Passou por vários corpos. Era ele, depois a batata, depois a galinha, alimentando um outro corpo. Faz sentido isso? Claro que não faz sentido. Mas são tentativas de esclarecimento. E é difícil, porque as tradições religiosas estão de forma tão acentuada, tão forte dentro da humanidade, principalmente da humanidade cristã, judaico-cristã. Em segmentos orientais, já é menos intensa. Claro que no Oriente também existe a presença da Igreja Católica, do cristianismo, melhor dizendo. Mas, na grande maioria, as religiões desses locais não são cristãs. E tem uma visão reencarnatória, dizendo que o espírito retorna em vidas sucessivas em corpos diferentes. E isto vem como uma explicação sadia, bastante aceitável, que o Espiritismo passa para todos nós. Então vejam, ressurreição, reafirmando, ressurreição é a volta do espírito ao corpo que tinha antes que esse corpo morresse. Impossível, isso não existe. Reencarnação é a volta do espírito em um outro corpo. Ainda aí tem uma outra explicação. O perispírito é o mesmo, que vai se ajustando a corpos em cada reencarnação. Então, talvez nisso caiba uma reflexão sobre ressurreição e reencarnação. Mas aí vou jogar uma pergunta para que vocês reflitam. Então, conta a história cristã
que Jesus ressuscita, volta à vida física e depois, com o corpo e tudo, sobe para os céus. Então, o céu é material. O céu não é um local onde habitam os espíritos. Fica uma outra confusão que precisamos de bom raciocínio, precisamos nos despojar das tradições religiosas para podermos interpretar. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, uma coisa é certa. Ressurreição. A volta do espírito ao corpo que tinha antes da sua morte, antes da morte do corpo, não existe. Reencarnação, esta sim, acontece infinitamente, até que encontremos a perfeição. Paz a todos, até uma próxima vez.